Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 1º de julho. O mês de julho é dedicado ao preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É importante lembrarmos também, mês dedicado ao dízimo. Dízimo é a oferta do coração, é restituir novamente a Deus aquilo que Ele nos concedeu com muito amor. Padre, 10ª parte, é a oferta do coração, amados irmãos e irmãs. Conceder e confiar de volta à igreja aquilo que podemos e temos, sem que isto nos leve também a uma situação de dificuldades. Basta lembrar das moedinhas da viúva. O pouco que ela tinha, ela deu com todo o coração. Nós estamos também hoje celebrando a missa votiva do Sagrado Coração de Jesus. A primeira sexta-feira do mês é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Então terminamos o mês que foi totalmente voltado ao Sagrado Coração e o Imaculado Coração de Maria, o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. E no início então deste mês e no início de cada mês, nós voltamos o nosso coração ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo, no firme propósito daquela antífona que sempre rezamos: Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, que possamos acolher a sua palavra e fazer com que esta palavra gere frutos. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar com alguém que você conheça esse vídeo, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato para a memória de hoje, a memória votiva ao Sagrado Coração de Jesus. Acolhamos com alegria os benefícios do amor misericordioso de Jesus e aprendamos a multiplicar gestos de amor em favor do nosso próximo. O Senhor nos ajude então a viver esta graça. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos narra a vocação de Levi, a vocação de Mateus. Mateus era um cobrador de impostos e é chamado por Jesus para segui-lo. Jesus que passa pela coletoria de impostos e quando vê Mateus sentado nessa coletoria diz: segue-me. Ele se levanta e segue a Jesus. Ele deixa tudo para seguir nosso Senhor Jesus Cristo e o leva para então cear em sua casa, para almoçar, para sentar-se à mesa. Estando na casa de Mateus, eis que alguns cobradores de impostos e pecadores públicos
eles se aproximam da mesa, eles sentam junto a Jesus e fazem ceia com ele. Jesus, amados irmãos e irmãs, somente Ele tem a graça de convocar para o seu coração, para próximo de si os pecadores, para que esses encontrem nele refúgio e possam então abandonar o pecado. O que nós vemos com Levi, com Mateus? Ele era cobrador de impostos, vivia uma certa injustiça, era pecador, tido como pecador para a sociedade, mas ele larga tudo e começa a seguir Jesus num caminho de transformação de vida. Vale lembrar aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz: vai e não peques mais. Ele nos convida então a se aproximar, a sentar na mesa, a acolher e cear com Ele. Na igreja nós temos duas mesas, a mesa da Eucaristia e a mesa da Palavra. Muitos talvez, por um impedimento ou outro, não se aproximam da mesa da comunhão eucarística, seja por conta de algum pecado grave, seja por conta de alguma situação irregular. Contudo, é convidado dentro da ação litúrgica a estar em comunhão, a viver em comunhão com todos e a participar da mesa, sobretudo da mesa da palavra. Nós tomamos duas refeições dentro então da celebração eucarística, dentro da Santa Missa. Nós comungamos da palavra e da comunhão sacramental. Aqueles que por um motivo ou outro não podem se aproximar, têm algum impedimento canônico, seja por algum pecado grave, seja por alguma situação irregular, é convidado então a comungar da mesa da palavra e também a viver esta comunhão espiritual, a comunhão entre os irmãos, a estar associados a esta grande mesa, a partilha de nosso Senhor Jesus Cristo. Vale então nesse contexto, amados irmãos e irmãs, quem tiver a oportunidade, procurar então a oração ou a canção Comunhão Espiritual. Eugênio Jorge canta essa canção de uma forma muito bonita. É uma oração que nós deveríamos de fato conhecer, guardar em nosso coração, para que no decorrer do dia possamos recorrer a esta oração, para viver a graça da comunhão espiritual. Por quê? Nós não vivemos comungando dia após dia, momento após momento, enfim, ou melhor, dia após dia, muitos têm a oportunidade, mas de hora em hora não estamos comungando. Então é necessário viver esta graça e nos aproximarmos de Deus e suplicar então a sua presença, ainda que não sacramentalmente, ao menos espiritualmente em nossa vida. Portanto, aqui nós percebemos que Jesus chama para junto de si os cobradores de impostos e os pecadores, para que possam cear com Ele, para viver esta comunhão, para estar unidos a Cristo. Mas alguns grupos dos que estavam ali, amados irmãos e irmãs, os fariseus, os que se consideravam puros, eles começam a questionar, porque Jesus está acolhendo os pecadores, porque Jesus está convocando para junto de si os pecadores para um caminho de conversão. E Jesus então diz algo muito forte, quando ele ouve esta pergunta: porque vosso mestre come com os cobradores de impostos e os pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Então olha, Jesus é o médico das almas. Jesus vem ao nosso encontro. Jesus nos dá vida e vida em abundância e plenitude. Ele nos concede a graça de vida e vida plena nele. Assim também, amados irmãos e irmãs, continuando ainda, Jesus diz: aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Misericórdia, um coração que se compadece, um coração que se volta para aquele que está, então, vivendo um caminho que
muitas vezes é um caminho de miséria. Ou seja, o coração mais misericordioso que conhecemos, com toda certeza que temos consciência, é o coração de Deus. Ele olha para o pecador não condenando, mas amando e convidando-o a corresponder a este amor, a estar em sua presença, a abandonar a vida do pecado, a ir ao encontro dele. Portanto, hoje o Senhor nos convida a isto. Aprendei, pois, o que significa misericórdia. Quero, pois, misericórdia e não sacrifício. O sacrifício não era algo ruim para o contexto, sobretudo, do Israel. Era algo bom. O sacrifício era um ato de louvor a Deus. Contudo, com toda certeza, o maior ato de louvor a Deus é o amor para com os irmãos, o amor para com os próximos. Ser misericordioso, viver de misericórdia, é amar o outro. É viver em plenitude aquilo que Jesus nos convida a viver. Eis que vos deixo um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Em última instância, Jesus depois nos convida a purificar essa compreensão. Não ame os outros como uns aos outros, amai uns aos outros, né? Então, primeiro, melhor dizendo, Jesus nos convida a viver, né, o amor de um para com os outros. Amai-vos uns aos outros. O amor que você tem, ame ao próximo como a si mesmo. E Jesus depois então purifica isso dizendo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O amor de nosso Senhor Jesus Cristo é para nós caminho de vida e salvação. E Ele nos convida a amar como Ele amou. Amar como Ele tem amado. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Ele nos convida a todos nós sem exceção, porque todos, infelizmente, somos marcados e lutamos contra o pecado. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça de seu olhar misericordioso se voltar para com cada um de nós. Iluminai, Senhor, a vossa face sobre nós, para que assim possamos ser salvos, salvos em seu amor, salvos em sua graça. Por isso, Senhor, ficai conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.